Bom dia para você. Nesta quarta-feira, vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, logo após a vinheta. Olá, você está no canal Apostolado Restaurar e esta é a palavra do Senhor. Todos os dias temos uma mensagem nova para você. Não deixe de curtir e nos seguir. Pode também deixar seu pedido de oração nos comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem piedade de mim, pois sou pecador. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a ti, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram até o túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a ti, ó Senhor. Glória a ti. Como é possível que uma pessoa passe 3 anos caminhando com o Mestre e quando vê seu Mestre não o reconhece? Jesus caminha com eles por quilômetros, conversando com eles, ensinando-lhes sobre as Escrituras, e eles não são capazes de reconhecê-lo, mas vão reconhecê-lo somente na ceia. É notável que Jesus, quando ressuscitou, não tinha mais a mesma aparência que costumava ter. Por isso, sempre que ele aparece ressuscitado para alguém pela primeira vez, a pessoa demora para perceber que é Jesus. Cristo, ao ressuscitar, voltou glorioso, e essa glória ficava escondida antes da ressurreição. Por isso, não é tão fácil reconhecê-lo. Mas os discípulos acabaram reconhecendo pelas suas palavras,
pelos seus gestos, pelas suas ações. Quantas vezes será que Deus age nas nossas vidas e não percebemos? Quantas vezes Jesus andou com você, falou com você e você não percebeu? Deus caminha conosco todos os dias e muitas vezes não notamos. Não percebemos quantas vezes somos livrados dos perigos. Sabe aquela historinha da pessoa que perde a chave do carro e acaba saindo atrasada? No caminho percebe que houve um acidente alguns minutos antes, e se tivesse saído de casa na hora certa, poderia ter se envolvido? Essas coisas acontecem e nem sempre percebemos. Até porque, muitas vezes, por esse pequeno detalhe, o acidente pode até ser evitado. Cada um segue seu caminho e ninguém percebe o livramento que acabou de receber. Deus caminha com você quando você precisa de um conselho importante e encontra de repente um amigo que não vê há muitos anos, e quando conversa com esse amigo acaba recebendo o conselho certo que tanto precisava. Jesus caminha com você quando você se perde. Seu celular está sem sinal e você não faz ideia de onde está, mas encontra alguém passando por ali por acaso e essa pessoa te diz exatamente como chegar onde você precisa. Jesus caminha tanto conosco e mesmo assim muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecer ao chegar em casa, agradecer ao chegar no trabalho, agradecer ao conseguir sair de uma situação difícil. Que saibamos, meus irmãos, reconhecer a ação de Deus em nossas vidas, mesmo nas pequenas coisas, e sejamos sempre gratos a Ele, que nos quer o bem e não nos abandona. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor abençoe a sua quarta-feira e caminhe sempre contigo. Amém.